Antes de começar este dia, eu quero convidar você a fazer algo muito importante. Por alguns instantes, pare tudo o que está fazendo e pense nas pessoas que você mais ama. Pense na sua família, pense nos seus filhos, pense no seu esposo ou na sua esposa, pense nos seus pais, pense nos seus netos, pense em todos aqueles que Deus colocou em sua vida. Talvez você tenha acordado preocupado com alguém da sua família. Talvez exista um filho enfrentando dificuldades. Talvez exista uma preocupação com a saúde de alguém. Talvez você esteja vendo uma pessoa que ama passar por uma luta que você não consegue resolver. E isso pesa no coração. Mas hoje Deus quer lembrar você de uma verdade poderosa. Você não precisa carregar sozinho aquilo que pode entregar ao Senhor. Existe um Deus que cuida da sua família. Existe um Deus que vê aquilo que acontece dentro da sua casa. Existe um Deus que conhece cada necessidade, cada lágrima e cada batalha enfrentada por aqueles que você ama. Pai amado, nesta manhã nós colocamos nossa família diante da Tua presença, antes de entregar nossos planos, antes de entregar nosso trabalho, antes de entregar nossas preocupações. Nós entregamos as pessoas que mais amamos, porque reconhecemos que elas pertencem ao Senhor antes mesmo de pertencerem a nós. Pai, visita cada lar representado nesta oração. Visita cada casa, visita cada família. Que a Tua paz entre onde existe preocupação, que a Tua presença entre onde existe medo, que a Tua luz entre onde existe tristeza, que a Tua esperança entre onde existe desânimo. Senhor, guarda aqueles que estão saindo para trabalhar. Guarda aqueles que estão viajando, guarda aqueles que estão estudando, guarda aqueles que estão enfrentando algum desafio neste momento. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada membro da nossa família. Hoje nós declaramos pela fé: nossa casa pertence ao Senhor, nossa família pertence ao Senhor, nosso futuro pertence ao Senhor, e nenhum problema será maior do que o cuidado de Deus. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Deus guarda minha família. Amém. Pai querido, nesta manhã nós levantamos um clamor especial por aqueles familiares que estão enfrentando momentos difíceis. Porque existem casas onde alguém está lutando contra a enfermidade. Existem famílias enfrentando preocupações financeiras. Existem pais preocupados com seus filhos. Existem avós orando por seus netos. Existem esposos e esposas carregando preocupações que ninguém mais conhece. Pai, Tu conheces cada situação, conheces cada necessidade, conheces cada batalha que está acontecendo por trás das portas de cada lar. Nada está escondido dos Teus olhos, nada escapa ao Teu cuidado, nada é impossível para o Senhor. Por isso hoje nós colocamos diante de Ti cada membro da nossa família, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, aqueles que moram conosco, aqueles que vivem em outra cidade ou até em outro país. Que a Tua presença alcance cada um deles neste exato momento. Senhor, guarda nossos filhos. Vivemos em um mundo cheio de distrações, perigos e influências negativas. Mas nós declaramos que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Guarda seus caminhos, protege suas decisões, livra-os de todo o mal e conduz seus passos para perto da Tua vontade. Pai, guarda também os nossos pais, aqueles que já envelheceram, aqueles que tanto cuidaram de nós. Fortalece sua saúde, renova suas forças, conforta seus corações e faz com que sintam diariamente o Teu amor e a Tua presença. Abençoa os casamentos, restaura os relacionamentos desgastados, traz diálogo onde existe silêncio, traz perdão onde existe mágoa, traz união onde existe divisão, porque acreditamos que Deus é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Quando cada membro da nossa família sair de casa hoje, que vá acompanhado pela Tua proteção, quando enfrentar desafios, que encontre força em Ti, quando enfrentar decisões difíceis, que encontre direção em Ti, quando enfrentar lutas, que encontre refúgio em Ti. Pai, nós declaramos que a Tua mão está sobre a nossa casa
e que nenhum problema será maior do que o teu poder, porque o Senhor continua cuidando daqueles que amamos e continua trabalhando em favor da nossa família. Se você entrega sua família nas mãos de Deus nesta manhã, escreva nos comentários: Inai, minha família está nas mãos do Senhor. Amém. Pai amado, nesta manhã eu te peço que tragas paz para dentro dos nossos lares, porque muitas vezes os maiores desafios não estão fora de casa, estão dentro dela. Existem famílias enfrentando discussões constantes, existem relacionamentos marcados pelo silêncio, existem palavras que machucaram, existem feridas que ainda não cicatrizaram, existem pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, mas se sentem distantes umas das outras. Pai, somente o Senhor conhece a realidade de cada família. Somente o Senhor sabe aquilo que ninguém vê. As lágrimas derramadas em segredo. As preocupações escondidas atrás de um sorriso. As conversas que nunca aconteceram. As dores que permanecem guardadas no coração. Mas hoje nós convidamos a Tua presença para entrar em nossa casa. Que a paz de Deus visite cada ambiente. Que a paz de Deus visite cada quarto. Que a paz de Deus visite cada relacionamento, que a paz de Deus visite cada coração. Porque quando Deus entra em um lar, as coisas começam a mudar. Senhor, ajuda-nos a sermos mais pacientes, mais compreensivos, mais amorosos, mais dispostos a ouvir, mais dispostos a perdoar. Livra-nos das palavras ditas no calor da emoção. Livra-nos das atitudes que machucam aqueles que mais amamos. Livra-nos do orgulho que impede a reconciliação. Pai, que o amor seja mais forte do que as diferenças, que o respeito seja mais forte do que as discussões, que o perdão seja mais forte do que as mágoas, e que a Tua presença seja mais forte do que qualquer problema que tente entrar em nossa casa. Quando nossa família se reunir hoje, que haja paz. Quando conversarmos, que haja sabedoria. Quando surgirem desafios, que haja união. Quando surgirem dificuldades, que haja fé. Porque acreditamos que um lar firmado em Deus é capaz de vencer qualquer tempestade. Pai, nós declaramos que a nossa casa será um lugar de amor, um lugar de acolhimento, um lugar de oração, um lugar onde o nome do Senhor será honrado. E mesmo que existam dificuldades hoje, cremos que Deus está trabalhando para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Se você deseja que a paz de Deus reine em sua casa, escreva nos comentários: Senhor, abençoa o meu lar. Amém. Pai querido, nesta manhã eu te peço que estendas Tua proteção sobre cada membro da nossa família. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Muitas vezes saímos de casa sem saber tudo o que enfrentaremos ao longo do dia. Mas existe uma certeza que conforta o nosso coração. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor nos acompanha. O Senhor cuida daqueles que amamos. Por isso hoje nós colocamos nossa família debaixo da Tua proteção. Guarda aqueles que estão saindo para trabalhar. Guarda aqueles que estão dirigindo pelas estradas. Guarda aqueles que estão estudando. Guarda aqueles que estão viajando. Guarda aqueles que estão enfrentando desafios que nós nem conhecemos. Pai, protege nossos filhos, mesmo quando não estivermos por perto. Mesmo quando não soubermos o que está acontecendo. Mesmo quando a distância nos impedir de acompanhar cada passo. Que a Tua mão esteja sobre eles. Que a Tua sabedoria os guie. Que a Tua presença os acompanhe. Senhor, protege também nossos pais e nossos idosos. Fortalece aqueles que enfrentam limitações físicas. Renova as forças daqueles que estão cansados. Sustenta aqueles que precisam de cuidado. E que eles sintam diariamente o Teu amor envolvendo suas vidas. Pai, livra nossa família de acidentes. Livra nossa família de todo o mal. Livra nossa família de decisões precipitadas. Livra nossa família de caminhos perigosos. Livra nossa família daquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Porque existem batalhas que só o Senhor conhece. E existem livramentos que só o Senhor pode realizar. Que os Teus anjos estejam ao redor da nossa casa. Que a Tua paz habite em nosso lar.
Que a tua presença seja percebida em cada ambiente e que todos aqueles que entrarem em nossa casa sintam que ali existe uma família que confia em Deus. Pai, nós declaramos nesta manhã: nenhum medo será maior do que a nossa fé. Nenhuma preocupação será maior do que a nossa confiança. Nenhuma dificuldade será maior do que o poder do nosso Deus. Porque o Senhor é refúgio, proteção e segurança para aqueles que colocam sua esperança em Ti. Se você acredita que Deus está protegendo sua família neste dia, escreva nos comentários. Minha família está debaixo da proteção de Deus. Amém. Pai amado, nesta manhã eu te peço que fortaleças os relacionamentos dentro da nossa família. Porque sabemos que uma casa não é construída apenas com paredes. Uma família não é sustentada apenas pelo trabalho. Um lar não permanece forte apenas por causa das responsabilidades do dia a dia. Uma família permanece firme quando existe amor, quando existe união, quando existe respeito e principalmente quando Deus ocupa o centro de tudo. Pai, vivemos tempos em que muitas famílias estão se afastando umas das outras. Cada pessoa ocupada com suas próprias preocupações. Cada pessoa presa à sua rotina. Cada pessoa enfrentando suas próprias batalhas. E sem perceber, a distância emocional começa a crescer. Mas hoje nós te pedimos: aproxima os corações, restaura os vínculos, fortalece os relacionamentos, que possamos encontrar tempo para ouvir uns aos outros, tempo para conversar, tempo para demonstrar amor, tempo para cuidar daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Pai, ajuda-nos a valorizar nossa família enquanto temos a oportunidade. Ajuda-nos a não deixar para amanhã palavras que podem ser ditas hoje. Ajuda-nos a não permitir que o orgulho fale mais alto do que o amor. Ajuda-nos a não guardar ressentimentos que roubam a paz do nosso lar. Senhor, que haja compreensão onde existe conflito, que haja paciência onde existe irritação, que haja reconciliação onde existe afastamento, que haja amor onde existe frieza. Porque acreditamos que o Senhor pode restaurar relacionamentos que pareciam impossíveis de serem restaurados. Quando nos reunirmos em casa hoje, ajuda-nos a sermos instrumentos de paz. Ajuda-nos a levar palavras que edificam. Ajuda-nos a levar encorajamento. Ajuda-nos a levar esperança. Que a nossa presença seja uma bênção para aqueles que convivem conosco. Pai, nós declaramos que o inimigo não terá espaço para dividir aquilo que Deus deseja unir. Nossa família pertence ao Senhor. Nossa casa pertence ao Senhor. Nossos relacionamentos pertencem ao Senhor. E confiamos que a Tua presença continuará fortalecendo cada laço de amor dentro do nosso lar. Se esta oração representa o desejo do seu coração, escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha família. Amém. Pai querido, nesta manhã eu te peço que visites aqueles familiares que estão enfrentando lutas que nós não conseguimos resolver. Porque existem momentos em que tudo o que podemos fazer é orar. Existem situações que estão além da nossa força, além da nossa capacidade, além da nossa compreensão, mas nunca além do poder de Deus. Talvez exista um filho distante dos caminhos do Senhor. Talvez exista um familiar enfrentando uma enfermidade. Talvez exista alguém que amamos passando por um momento de tristeza, ansiedade ou desânimo. Talvez exista uma situação que tem tirado nosso sono e ocupado nossos pensamentos. Pai, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, porque reconhecemos que o Senhor pode alcançar lugares onde nós não conseguimos chegar. Pode tocar corações que nós não conseguimos convencer. Pode abrir portas que nós não conseguimos abrir. Pode transformar situações que parecem impossíveis aos nossos olhos. Senhor, visita agora cada familiar que precisa da Tua intervenção. Visita aqueles que estão sofrendo. Visita aqueles que estão confusos. Visita aqueles que estão sem esperança. Visita aqueles que se sentem sozinhos. Que a Tua presença alcance cada um deles neste momento. Pai, leva cura onde existe enfermidade. Leva paz onde existe ansiedade. Leva direção
onde existe confusão. Leva esperança onde existe desânimo. Leva restauração onde existe sofrimento. Porque sabemos que não existe situação difícil demais para o Senhor. Quando pensarmos em nossos familiares hoje, ajuda-nos a fazer isso com fé, não com medo, não com desespero, não com preocupação excessiva, mas com a confiança de que Deus continua trabalhando, continua cuidando, continua movendo circunstâncias, continua realizando aquilo que somente Ele pode fazer. Pai, nós declaramos que a nossa família está nas Tuas mãos e não existe lugar mais seguro para estar, por isso descansamos, por isso confiamos, por isso seguimos em frente acreditando que o Senhor está agindo mesmo quando ainda não conseguimos ver. Se você está entregando um familiar nas mãos de Deus nesta manhã, escreva nos comentários: Senhor, cuida da minha família. Amém. Pai amado, nesta manhã eu te peço que o Senhor seja o centro da nossa família, porque vivemos em um mundo que tenta ocupar o nosso tempo, a nossa atenção e o nosso coração com tantas coisas. As preocupações aumentam, as responsabilidades se acumulam, a correria do dia a dia nos consome e, sem perceber, corremos o risco de deixar aquilo que é mais importante em segundo plano. Mas hoje nós declaramos que a nossa casa pertence ao Senhor, que o nosso lar pertence ao Senhor, que a nossa família pertence ao Senhor. Porque entendemos que quando Deus ocupa o centro da casa, existe paz mesmo em meio às lutas, existe esperança mesmo em meio às dificuldades, existe força mesmo em meio ao cansaço. Pai, ajuda-nos a colocar o Senhor em primeiro lugar, que não busquemos apenas a Tua ajuda quando surgirem problemas, mas que aprendamos a caminhar contigo todos os dias, que possamos conversar sobre Deus dentro da nossa casa, que possamos orar juntos, que possamos compartilhar a fé, que possamos testemunhar aos nossos filhos e familiares sobre a Tua bondade. Senhor, que a Tua palavra tenha espaço em nosso lar, que as nossas decisões sejam guiadas pela Tua sabedoria, que os nossos relacionamentos sejam moldados pelo Teu amor, que as nossas atitudes reflitam a presença de Cristo, porque não existe herança maior que possamos deixar para nossa família do que um exemplo de fé verdadeira. Pai, ajuda-nos a construir um ambiente onde as pessoas encontrem acolhimento, onde encontrem compreensão, onde encontrem apoio, onde encontrem amor e, acima de tudo, onde encontrem a presença de Deus. Que a nossa casa seja um lugar de paz em um mundo tão agitado, um lugar de descanso em meio às preocupações, um lugar onde a esperança nunca deixe de existir. E quando enfrentarmos desafios, que não tentemos lutar sozinhos, que possamos nos lembrar de buscar o Senhor primeiro, porque acreditamos que famílias que oram juntas encontram forças para permanecer unidas. Famílias que confiam em Deus encontram direção. Famílias que colocam Deus no centro encontram segurança. Pai, hoje nós renovamos esta declaração sobre o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor e confiamos que a Tua presença continuará guiando nossa família por todos os dias da nossa vida. Se você deseja colocar Deus no centro da sua casa, escreva nos comentários: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pai querido, nesta manhã eu te peço que quebres todo o espírito de divisão que tenta atingir as nossas famílias, porque sabemos que muitas vezes os maiores ataques não acontecem de forma visível. Eles começam em pequenos conflitos, em palavras mal interpretadas, em mágoas não resolvidas, em feridas que foram sendo acumuladas ao longo do tempo, e quando percebemos, a distância tomou o lugar da proximidade. Mas hoje nós clamamos pela Tua intervenção. Pai, onde existe divisão, traz união. Onde existe ressentimento, traz perdão. Onde existe orgulho, traz humildade. Onde existe frieza, traz amor. Porque acreditamos que o Senhor é especialista em restaurar aquilo que parece quebrado. Existem famílias ouvindo esta oração que não se reúnem mais como antes. Existem familiares que deixaram de se falar.
Existem relacionamentos marcados por decepções e mágoas profundas. Mas hoje nós colocamos tudo isso diante de Ti, porque aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Senhor, visita os corações endurecidos, visita aqueles que estão feridos, visita aqueles que carregam tristeza e ressentimento, e derrama a Tua graça sobre cada relacionamento que precisa de restauração, que haja reconciliação, que haja cura emocional, que haja recomeços, que haja milagres dentro das nossas famílias. Pai, ajuda-nos a dar o primeiro passo quando for necessário. Ajuda-nos a liberar perdão. Ajuda-nos a pedir perdão. Ajuda-nos a escolher o amor acima do orgulho. Porque muitas vezes a restauração começa quando alguém decide obedecer a Deus e agir com humildade. Quando surgirem situações difíceis dentro da nossa casa, ajuda-nos a reagir com sabedoria. Quando surgirem conflitos, ajuda-nos a reagir com amor. Quando surgirem diferenças, ajuda-nos a lembrar que somos mais fortes, unidos do que separados, porque o inimigo deseja dividir, mas Deus deseja restaurar. Pai, nós declaramos que a Tua paz governará o nosso lar, o Teu amor governará os nossos relacionamentos, e a Tua presença será maior do que qualquer problema que tente atingir a nossa família, porque acreditamos que Deus está trabalhando para restaurar aquilo que parecia perdido. Se você crê que Deus pode restaurar sua família, escreva nos comentários. Deus está restaurando meu lar. Amém. Pai amado, nesta manhã eu te agradeço, porque o Senhor continua escrevendo uma história de bênçãos sobre a nossa família. Mesmo quando não enxergamos tudo, mesmo quando enfrentamos desafios, mesmo quando existem lutas dentro e fora de casa, o Senhor permanece presente, o Senhor permanece fiel, o Senhor permanece cuidando daqueles que amamos. Pai, muitas vezes olhamos para nossa família e vemos imperfeições, vemos erros, vemos dificuldades, vemos situações que gostaríamos de mudar, mas hoje nós escolhemos enxergar também aquilo que o Senhor está fazendo. Escolhemos enxergar a Tua graça, escolhemos enxergar o Teu cuidado, escolhemos enxergar as inúmeras vezes em que o Senhor já protegeu nossa casa. Quantos livramentos recebemos sem perceber? Quantas vezes o Senhor guardou nossos filhos? Quantas vezes protegeu nossos pais? Quantas vezes evitou situações que poderiam ter trazido dor para a nossa família? Quantas vezes sustentou nossa casa quando não sabíamos como seguir em frente? Pai, hoje nós te agradecemos por cada uma dessas bênçãos. Agradecemos pela saúde, agradecemos pelo alimento, agradecemos pelo trabalho, agradecemos pelas pessoas que colocaste ao nosso lado. Agradecemos porque, apesar das dificuldades, continuamos de pé pela Tua graça. Senhor, ajuda-nos a não viver apenas preocupados com aquilo que ainda falta. Ajuda-nos também a reconhecer aquilo que já recebemos, porque um coração grato encontra forças para continuar. Um coração grato encontra esperança para seguir adiante. Um coração grato consegue perceber a presença de Deus mesmo nos dias difíceis. Pai, que a gratidão seja uma marca da nossa família, que possamos ensinar nossos filhos a agradecer, que possamos ensinar nossos netos a confiar, que possamos testemunhar às próximas gerações que vale a pena servir ao Senhor, porque o Deus que cuidou de nós continuará cuidando daqueles que virão depois de nós. Hoje nós declaramos que nossa família será uma família de fé, uma família de oração, uma família de esperança, uma família que confia em Deus em todas as circunstâncias. E acreditamos que os melhores dias ainda estão por vir, porque o Senhor continua derramando sua graça sobre o nosso lar. Se esta oração representa o seu coração, escreva nos comentários. Obrigado, Senhor, pela minha família. Amém. Pai querido, ao final desta oração, nós entregamos completamente nossa família em Tuas mãos. Entregamos aqueles que estão perto, entregamos aqueles que estão longe, entregamos aqueles com quem convivemos todos os dias e também aqueles familiares que carregamos em nosso coração e por quem tanto oramos,
porque reconhecemos que não existe lugar mais seguro para uma família do que a presença de Deus. Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Obrigado pelos livramentos que vimos e também pelos livramentos que nunca chegamos a perceber. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelas orações que o Senhor respondeu. Obrigado pelas vezes em que a Tua mão nos sustentou quando não tínhamos mais forças. Hoje nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor, não nas circunstâncias, não nas notícias, não nos nossos próprios recursos, mas no Deus que continua governando sobre todas as coisas, o Deus que protege, o Deus que restaura, o Deus que cura, o Deus que fortalece, o Deus que nunca abandona seus filhos. Pai, quando nossa família enfrentar desafios, dá-nos sabedoria. Quando enfrentarmos momentos difíceis, dá-nos união. Quando enfrentarmos dias de preocupação, dá-nos paz. Quando enfrentarmos tempos de espera, dá-nos paciência. E quando enfrentarmos batalhas, dá-nos fé para continuar confiando. Que ao sairmos para este dia, possamos caminhar com a certeza de que o Senhor está conosco, guardando nossos passos, protegendo nossa casa, acompanhando aqueles que amamos e trabalhando em áreas que nem mesmo conseguimos enxergar, porque Deus está no controle. Deus está cuidando e Deus continua agindo em favor da nossa família. Pai, abençoa cada lar que participou desta oração. Que haja saúde, que haja provisão, que haja reconciliação, que haja proteção, que haja paz. E acima de tudo, que haja a Tua presença habitando dentro de cada casa. Nós declaramos pela fé. Nossa família pertence ao Senhor. Nossa casa pertence ao Senhor. Nosso futuro pertence ao Senhor. E os melhores dias ainda estão por vir, porque aquele que começou a boa obra será fiel para completá-la. Nós Te agradecemos, nós confiamos em Ti. Nós descansamos em Ti e entregamos nossa família aos Teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Deus guarda minha família. Amém. Toesemitá. E compartilhe esta oração com alguém que você ama e deseja ver protegido pelas mãos do Senhor.